Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Isto tem que ser sempre assim, muito conteúdo aí para o canal, umas ideias melhores, outras ideias não tão boas, mas sempre com o intuito de trazer conteúdo de interesse aí para todos que veem o canal. Ok? E qual é o tópico de hoje? Eu estive em conversa aí com um companheiro já com uma certa idade que se lembrou de agora que está a chegar quase à idade da reforma de tirar a carta de condução. Ok? Eu acho que isto, enquanto a gente tiver idade legal para podermos conduzir, seja o que for, que veículo for, acho que não há inconveniente nenhum a gente ir tirar a respectiva carta, se isso é de nossa vontade e é uma paixão. Acho que sim, dou apoio a toda a gente. Nunca é tarde, meus amigos, lembrem-se disso, nunca é tarde para a gente realizar um sonho, seja ele qual for, ok? Mentalizem-se disso e não arranjem desculpas, ou não tentem arranjar desculpas para não conseguir concretizar, ok? Porque a maior parte das vezes o principal fator para a gente não conseguir alcançar determinado objetivo somos nós próprios. Mentalizai-vos disso, ok? Só que à parte. Pronto, e o tópico é relativamente às dicas para quem vai tirar a carta de moto. Mais especificamente a carta classe A, não é? Carta de moto com possibilidade de conduzir qualquer tipo de moto. A minha primeira dica é que vocês escolham uma escola de condução que seja próxima do vosso local de residência ou do vosso local de trabalho. Porquê? Na eventualidade de vocês terem que ter aulas presenciais de código, se deslocarem quando tiverem as respectivas aulas de condução, é muito mais prático para vocês, ok? E muitas das vezes nós estamos em casa e se for num local que seja longe até, a gente vai nos dar a preguiça, ou porque não vamos querer sair de casa porque está frio, ou porque já estamos ali aconchegados, não dá vontade nenhuma de sair de casa. E quando se for ali relativamente perto, a gente com um bocadinho mais de esforço e tudo acaba por ir, ok? Se for perto do trabalho, também aí tens a vantagem de sair do trabalho e poderes logo ir à aula, ou aula seja de código, aula seja de condução. Essa é a primeira dica. Escolher uma escola de condução que esteja relativamente perto ou de casa ou do local de trabalho. A segunda dica, claro, é o preço. Vocês depois fazerem uma seleção das diferentes escolas, será o preço. Tendo sempre em consciência que o preço rondará sempre aqui, por menos nos arredores do Porto, entre os 350 e os 450 euros, ok? Rondará mais ou menos isso, dependendo de escola para escola. E depois existem escolas como onde eu fiz, que
Depois também vocês têm a possibilidade de fracionar o pagamento, aí normalmente pagam o valor mais caro, se for a pronto terão aí uma benesse da escola, por norma costumamos fazer algum desconto, ok? Eu por acaso na escola onde tirei a minha foi 350 euros, foi no volante e não me aumentaram nada a nível de nesse montante. Eles disseram se eu pagasse em 2 vezes e foi isso que eu fiz, ok? Porque mais vale ter metade do nosso lado a render do que metade do lado deles a render, não é? Por isso eu fiz exatamente isso, dei metade quando fui para a escola e depois o restante antes de ir a exame de condução. Foi assim que eu protocolei a coisa. Terem atenção que vocês vão ter que fazer exames médicos antes de começar a ter qualquer tipo de aula, ok? Existe escolas de condução que oferecem o stand, outras escolas de condução vocês vão ter que pagar o exame à parte, ok? Ter isso em atenção. Depois vocês têm que ter o exame de código, ok? Primeiro é o exame de código. Exame de código, vocês têm que estudar primeiro com o código. Quando fui eu, ou seja, nem me quiseram, ou basicamente disseram que eu nem teria a necessidade de ir à escola para ter aulas de código, ok? Deram-me um livro, ou seja, emprestaram-me um livro para eu trazer para casa, onde tem lá a grande maioria das respostas às perguntas de código, e disseram para eu aceder a um exame, pá, que eu neste momento já não me lembro qual é o site, mas depois posso pôr aí, onde tem lá os questionários todos e o processo é em tudo idêntico quando vocês vão ao exame de código, ou seja, é uma página na internet associada a uma delegação qualquer de... Pá, já não sei a que é que aquilo está associado, mas vocês vão lá, abrem o link e aquilo aparece-vos exatamente as perguntas como se fosse um exame de código, ok? Exatamente igual. Depois dá-vos, quando vocês acabam o exame, aquilo dá-vos exatamente como se fosse um exame, as respostas que vocês, quantas é que vocês falharam, e depois tendes a possibilidade de ver quais foram as erradas e tentar corrigir, não é? Com isso, ao menos ao errar, depois tem a possibilidade de numa próxima já não errar as mesmas. Ou seja, depois vocês têm este processo de andar a estudar para o código, ok? No meu caso, estudar para o código foi fazer estes respectivos testes. Para fazer o máximo de testes que vocês conseguirem, mesmo até chegar a um ponto onde vocês, os exames que vocês fazem na internet, nunca ultrapasse no máximo uma errada ou mesmo acertarem todas, ok? Esse é o meu conselho. No máximo uma e de preferência não errar nenhuma, ok? Quando vocês estiverem nesse ponto, acho que estão prontos para solicitar o vosso exame de código, ok? Pá, eu num espaço mais ou menos de 2 semanas a fazer, depois de chegar do trabalho, a fazer em casa uma média, sei lá, de 10 testes por dia, no telemóvel. Eu até fazia no telemóvel, que aquilo dá para fazer no telemóvel, a fazer uma média de 10 testes por dia. Ao final de 2 semanas solicitei o exame de código. Terem atenção que o exame de código para moto
Vocês só podem errar uma pergunta, meus amigos. Só podem errar uma pergunta. E o vosso tempo de exame é 10 minutos. Ou seja, 10 perguntas em 10 minutos, nos quais vocês só podem falhar uma. Ok? No entanto, quando vocês forem em exame, apesar do vosso exame ser em 10 minutos, vocês vão ter que aguardar 30 minutos. E porquê? Isso aconteceu-me a mim, porque vocês vão fazer exame juntamente com quem vai tirar a carta de carro, a carta tipo B, e eles só vos deixam sair da sala quando o tempo dos outros, vamos chamar instruídos, acabar o tempo deles, ok? O vosso acaba em 10, mas como vocês estão a fazer com outros que vão demorar 30, vocês têm que ficar lá 30. Por isso, tendo isso em atenção. Depois, logo no próprio dia que vocês forem a exame, no final desse exame, vocês, lá a pessoa que está a controlar a sala, por norma, vai chamando pelos nomes e vai dizendo se está aprovado ou se está reprovado, ok? E quando chama pelo vosso nome, se vocês estiverem aprovados, vocês trazem tipo uma cédula, que é a cédula da escola, como vocês andam a aprender, com um carimbo a dizer aprovado na parte teórica, não é? Na parte de código. E depois vocês vão ter futuramente aprovado também nessa tal cédula, terão que ter outro aprovado na parte prática, na parte de condução. Tendo a parte de teórica, a parte teórica feita e vocês estão aprovados, começais a ter as respectivas aulas de condução, ok? Há gente que é mais, vou-lhe dizer, mais esquisita que outras. Há para uns que não interessa o tipo de moto, que vão aprender a conduzir ou que vão fazer o teste. Haverá outras que serão mais esquisitas. Por isso, quando vocês escolherem a escola de condução, vocês podereis, caso for esse o vosso caso, de serem um bocadinho mais exigentes no tipo de moto que querem aprender a conduzir, vocês poderão perguntar lá aos funcionários da recepção de cada escola que tipo de motas é que têm para aprender a conduzir, ok? E aí vocês, também pode ser um fator eliminatório ou não, poderão escolher a vossa escola mediante isso, não é? Por acaso eu aprendi a conduzir numa Kawasaki Z 6,5, era uma moto desportiva naked, não é das motas mais confortáveis para se aprender a conduzir, mas a moto é relativamente baixa, conforto nem tanto, mas não se aprende mal, ok? Naquela moto. Por acaso a moto era recente, muito recente mesmo. O stand acho que eu tinha acabado a comprar há alguns meses só. Pronto, esse é outro fator. Depois, passado às aulas de condução, ou seja, enquanto nas aulas de código vocês não têm um limite mínimo de aulas de código exigidas, vocês podem até só frequentar uma aula ou nem frequentar nenhuma e ir logo pedir logo o exame de código. Na condução não se processa da mesma maneira. Vocês têm que ter no mínimo 10 aulas de condução, ok? Ou 10 papéis assinados como vocês tiveram em aula, ok? Porque há aí gente
que muitas vezes acha que já está mais que preparado e quer marcar logo exame e depois por norma os instrutores assinam de letra as aulas sem as dar. Já conheci casos dessa situação. Mas não interessa. Passando à frente, 10 aulas de condução. Eu aconselho toda a gente a ter as aulas, quer tenha a experiência ou não de já conduzir anteriormente. Ok? Aconselho a toda a gente. Porque, por norma, quem vai tirar a carta A numa idade mais avançada, por norma já tem carta de carro, já está habituado a andar no meio do trânsito e já tem uma série de vícios que vocês apanharam na condução do vosso carro. Que depois, não é? Se vocês forem fazer esses vícios que apanharam a conduzir a moto, é chumbo pela certa, meus amigos. Tipo, nas passadeiras vocês têm que abrandar sempre, ok? Olhar sempre para os dois lados. Depois vamos estar sempre a pedir que vocês têm que estar sempre a olhar pelos retrovisores, ok? Vocês têm que ter sempre noção do que é que vem atrás de vocês. Depois ter atenção às mudanças de faixa, às linhas contínuas, às linhas tracejadas. Se vocês vão nas entradas na rotunda, se vocês vão sair na segunda saída, tem que ir na faixa do meio, pá, etc, 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 ok? Vocês têm que ter noção que tendes quase que esquecer tudo que vocês aprenderam até agora e, pá, formatarem o vosso disco para começar outra vez tudo de novo, senão tem tudo para dar mal, ok? Eu quando fui tirar já tinha a carta de carro, entretanto fui tirar a carta de moto e tive um bocado desse stress. O meu stress não foi a fazer oitos, nem foi a fazer ponto de embreagem, nem foi a fazer nada. A maioria das vezes o stress é mesmo o próprio código da estrada, ok? Porque a gente não respeita e se for de moto é logo reprovadela, ok? Eu, por acaso, pá, correu-me tudo relativamente bem, não tive stresses. Pá, ia focado naquilo, só tive um stress, vou-vos dar aqui um alerta, pá, que é um stress e acaba por não ser a culpa vossa, ou seja, quando vocês vão fazer o exame, pá, dezenas ou mesmo, não direi centenas, mas dezenas de outras pessoas andarão a fazer o teste em paralelo com vocês, não é? Cada um com os seus instrutores, engenheiros e não sei o que, não sei o que mais. E as frequências dos rádios, muitas das vezes, de escola para escola, são as mesmas. E o que é que acontece? E aconteceu-me isso a mim. A meio do exame, começaram a ouvir a frequência de outro engenheiro. Por acaso, o meu engenheiro percebe-se que eu vou ouvir indicações de outro. Senão, tinha tudo para dar mal aquilo. E eu penso, já não estou lembrado, mas eu penso que ele nos alerta para essa situação, para vocês fixarem o tom da voz do vosso engenheiro, ok? Porque poderá acontecer vocês durante o exame começarem a ouvir outra voz a dar-vos indicações, ok? E é outro engenheiro que está a fazer o exame em paralelo a vocês e vocês começam a ouvir as indicações dele. E foi o que me aconteceu a mim, porque pá, ali foi logo quase no início do exame, aquilo podia-me ter deixado ali um bocadinho mais nervoso, pá, mas por acaso encarei aquilo com tranquilidade, porque entretanto começo a ouvir, na próxima vira à direita, por acaso havia ali uma rua à direita, e eu usava o pisca à direita, depois a minha instrutora, você acha que eu tenho voz de homem e não sei o quê? E eu, pá, não, mas a gente vai tão focado a ouvir aquilo que nos dizem, nem nos estamos a perceber se aquilo é de homem, se é de mulher. A gente é quer despachar aquilo e fazer aquilo que nos mandam. Para finalizar aqui, pá, o vídeo, outra situação que vocês têm que terem atenção é que as escolas de condução, por norma, o único equipamento que têm para vos disponibilizar, ou seja, equipamento de proteção, é o capacete, ok? Por isso, pá, a minha recomendação
é, caso vocês já tenham equipamento de proteção, que o levem para as aulas de condução. Caso não tenham, opá, que adquiram alguma proteção, tipo umas luvas, um casaquito, por menos isso, ok? Porque a escola só vos vai disponibilizar um capacete para as aulas de condução, nada mais. E um coletezito refletor, ok? Que isso não dá proteção nenhuma. E quem andar, como eu já vi, a tirar a carta agora com o tempo de inverno, pá, ainda eu vi um rapaz andar com umas luvas daquelas de lá, pá, que aquilo andar de moto não protege nada, nadinha, ok? Nem do frio, nem se a gente na eventualidade ir ao chão, ok? Só que um à parte. Outra coisa que eu me lembrei é, no teste ou no exame de código, as respectivas 10 perguntas são específicas de moto, ok? Não é para casos que possam surgir também situações de quando se tira a carta de carro, não. São situações específicas de moto, ok? Por isso tenham isso em atenção. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, façam um grande like e tchauzinho!